Irmãos, a paz de Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Agradeço a Deus, perdoa meus pecados. E apesar de todas as minhas fraquezas e erros, me aceita no meio do seu povo como eu sou. Graças a Deus, não trouxe salvação de Cajati. Na realidade, a nossa irmandade não sabe que estou aqui. Mas amanhã, se Deus quiser, eles saberão. Porque eu, com toda certeza, com a misericórdia de Deus, vou estar lá. É o nosso culto. Em nome da nossa irmandade, eu trago e levo a saudação de todos com a santa paz de Deus. Amém. A irmandade agradece a Deus, Deus tem feito bastante obras. E quando paro para contar as obras que Deus tem feito, meu sono, eu me alegro, dá uma saudade no peito, sabe, mas uma saudade gostosa, queria que voltasse aquele tempo que Deus operou, aleluia, e a gente viu com os nossos olhos. Não dá tempo de contar tudo, é claro que não, num culto só, é impossível, não só eu, mas toda a irmandade, muitas obras que Deus fez. Agradeço a Deus que quando eu era pequenininho, essa é uma obra que eu sempre gosto de contar, é uma obra de salvação, eu gosto muito de contar essa obra que Deus fez. Eu vim conhecer os meus pais com 18 anos de idade, já era mocinho, e eu fui criado com a minha avó, ela que me criou. Então, com 6 anos de idade, eu vi a minha avó ansiosa e, assim, acompanhando uma pequena multidão, um bairro chamado Chapadão, na cidade onde a gente morava. E aquele bairro era um bairro que tinha lá umas terras e os homens iam fazer uns barraquinhos para aquela pequena multidão morar. E eu e a minha avó fomos contemplados, o barraquinho era do tamanho desse banco. E eu e minha avó morávamos lá, junto com aquela pequena multidão. Mas criança, a gente brincava. Um dia eu voltei para casa e peguei a minha avó chorando. Não falei nada para ela, ela disfarçou, mas eu logo pensei com 6 anos de idade. A minha avó está chorando porque ela não tem o que dar de comer. Mas já sei o que eu vou fazer. Eu vou com os meninos grandes na fazenda do seu Gerson e vou apanhar laranja. Aí eu vendo e dou dinheiro para minha avó. Ela vai na venda do seu Lazinho, eu pensando comigo. Ela compra de comer e ela vai parar de chorar. Aí eu fiz isso. Atravessei com os meninos grandes a cerca e nós fomos para a fazenda do seu Gerson. Irmão, e eu não consegui apanhar nenhuma laranja. Mas logo ouvimos os barulhos dos cavalos, o seu Gerson chegando com os seus cavaleiros, os meninos no estalo correram. E eu fiquei, porque era muito pequenininho, tentei me esconder debaixo de uma laranjeira, com uma tremedeira, com a vontade que eles passassem. Mas eles não passaram. Eles me encontraram. E quando me encontraram, o seu Gerson, dono da fazenda, olhou para baixo. E com a voz firme e forte, falou: "O que você está fazendo aí?" E eu, tão pequenininho, não menti. Falei para ele: eu ouvi minha avó chorando. E ela está chorando porque não tem o que dar de comer. E eu vim buscar laranja para me vender e dar o dinheiro para ela parar de chorar. Foi o que eu falei, eu era criancinha. Aí ele falou, olhou para mim: "Você mora onde?" "Eu moro lá no Chapadão." "Me dá aqui sua mão." E pôs eu em cima do cavalo. E ele e os cavaleiros me levaram para o Chapadão. E quando nós chegamos perto dos barraquinhos, todo mundo saiu para fora
porque o seu Gerson era um homem muito respeitado, irmão, muito respeitado. E eu estava atrás do seu cavalo. E quando saiu a multidão para fora, a minha avó também saiu. Bonita, a minha avó. A senhora tão bonita. E ela saiu prendendo o cabelo. E não viu o que estava acontecendo, mas quando ela viu eu no cavalo do seu Gerson, bateu o desespero. E ela começou a gritar: "Ô, meu nego, o que foi, meu nego? O que aconteceu, meu nego? Ô, meu nego, o que foi? O que fez o meu nego, seu Gerson? Tem dó do meu nego", dobrou o joelho. "Tem piedade do meu nego, seu Gerson." Aí, o seu Gerson, vendo o desespero da minha avó, falou: "Seu nego não fez nada, não, senhora. Pôs eu no chão, entrou dentro do nosso barraquinho e viu tanta miséria alojada." Glória a Deus. A miséria, meu. Não falou nada. Veio para fora e olhou para mim, como se nada tivesse acontecido. Ele, vivido aquele instante de miséria, falou: "Você quer trabalhar?" Eu falei: "Eu quero." 6 anos de idade. Ele falou: "Esse saquinho que você está aí não consegue. Lá tem um carrinho que você consegue carregar. Esses 2 aqui trabalham para mim. E eles vão encher o carrinho, tanto que você puder carregar. Aí você vai e vende, tanto que você puder. E quando acabar de vender, e você não puder mais, você vem e dá o meu dinheiro. O que é meu, o que é seu é seu." E assim aconteceu. Eu vendi tanta laranja naquele dia, mas tanta laranja. E chegou a noitinha, assim, eu fui levar o dinheiro do seu Gerson, no saquinho assim, eu dei tudo para ele. Aí ele me deu um pouquinho, eu corri e dei para minha avó, falei: "Ó, para a senhora." E a minha avó, sem demora, pegou e foi na venda do seu Lazinho. Tudo que eu pensei, comprou coisas para comer, aleluia, fez, aleluia, esquentou a água, me deu banho, cantou uma canção de nada, me fez dormir e parou de chorar. E eu continuei trabalhando com o seu Gerson. Então eu já estou com 9 anos, já faz 3 anos, já estou com 9 anos. E pegamos aquela amizade. Eu chamava até ele de pai. E um dia ele me pegou chorando e falou: "Meu nego, por que está chorando?" Eu falei: "Olha lá, seu Gerson, estão derrubando os barraquinhos. Eu e minha avó não temos mais onde morar, acabou. Onde que nós vamos? Não tem mais lugar. Por isso que eu estou chorando, as mulheres correndo, as crianças também. As máquinas sem dó derrubavam tudo." Glória a Deus. Glória a Deus. E eu assistia aquilo, que depois de muito grande, eu vim saber que os homens estavam arrasando, era deles, aquela terra, e o que a gente estava fazendo era uma invasão, mas era coisa de gente grande, eu não sabia. O seu Gerson falou para mim: "Gente grande é complicada, filho. Agora vocês vão lá para casa, você e sua avó, e nós vamos fazer uma casinha, vamos comprar um terreninho, fazer uma casinha para vocês morar. Mas é você que vai pagar. Você vai estudar de manhã, trabalhar de tarde e vai pagar o terreno, tudo que for construído ali." Eu sei que com 9 anos de idade eu dei uma casinha para minha avó. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, e eu lembro, porque eu ia passar aniversário dia 17 de outubro. Então eu estava se mexendo, era perto do meu aniversário, ia fazer 10 anos. E a dona Alzira, meu filho, que está aqui, está eu e meu filho aqui. Eu passei em Campinas e nós fomos lá ver os filhos do seu Gerson. Glória a Deus. E a dona Alzira nunca deixou faltar um bolinho no meu aniversário. Todo ano, naqueles 3 anos, dos 6 anos até os 9 anos, sempre tinha um bolinho no meu aniversário. Nunca faltou. E estava chegando, e eu estava arrumando ali as coisinhas, em frente àquela casinha, o seu Gerson chegou. A sua voz rouca, mas ele estava diferente. Meu nego, ô meu nego. Eu falei: "Oi, seu Gerson, eu tenho uma coisa para te falar, e eu peço que você não chora. Eu vendi a fazenda e estou indo embora.
e não posso te levar agora, meu nego, mas um dia eu volto te buscar. Aí eu pus a chorar, falei, o senhor não vai me levar, seu Gerson? Não posso, meu nego. Um dia você vai saber tudo. Eu vendia fazenda. Eu com 9 anos já era adulto já. Aleluia. Ele falou, sabe, meu nego, eu vim trazer esse livrinho aqui para você. Desde a primeira laranjinha que você comprou e me deu dinheiro para mim, eu não pegava para mim. Tudo que você me dava, eu guardava numa poupança que eu abri no seu nome. Isso aqui, aí, é um bom dinheiro, meu nego. Você vai, segue a sua vida com a sua avó. E ele me abraçou e falou, até o próximo encontro, meu nego. Eu volto te buscar, até o próximo encontro. Não, irmão, ele foi embora, mas eu fiquei tão triste. Mas tão triste, chorava de noite. A minha avó, vendo aquela tristeza, vendeu a casinha e me trouxe embora para Campinas. Aí, ali em Campinas, o Senhor me encontrou, me fez um dos seus adoradores, me amou, me chamou, me predestinou para a vida eterna. Aleluia. Me deu uma esposa bonita, 2 filhos bonitos, me colocou como cooperador de jovens, fiquei por 18 anos com a mocidade. Oh, felicidade estar com a mocidade, glória a Deus, tanta obra fez. E eu falava para a mocidade, para a irmandade do seu Gerson, como eu tinha saudade. Passaram-se 30 anos, e um dia, era uma sexta-feira, nós voltamos do culto, e eu fui orar. E no outro dia, esse aniversário do seu Gerson, no sábado. E eu falei para Deus na minha oração, oh, Senhor Deus, agora tem tanta gente orando, com causa mais importante, gente chorando, mas eu também estou chorando por causa da saudade. O Senhor, se possível for, desse jeito, eu orei. Amanhã é aniversário do Sr. Gerson, se ele estiver vivo, ele vai fazer 82 anos. Se ele não estiver vivo, o Senhor pode consolar meu coração e tirar essa dor que está me matando. Mas se ele estiver vivo, o Senhor pode mostrar para mim onde ele está. Eu queria saber, só para me levar o teu nome para ele, Senhor. Irmão, eu já ia levantar da oração quando passou assim uma mão na minha frente. E aquela mão veio mostrando para mim o nome de uma rua, número assim de uma porteira, nome de uma cidade. E atrás ia vindo uma espada escrita Graça do Filho de Deus, reluzente. Eu acordei de repente e falei, que é isso? Aí o Senhor falou comigo, o seu Gerson está lá. Vai agora, vai embora. Aleluia. Vai agora, vai, que o seu Gerson está lá. Irmão, arrumamos tudo e fomos para aquela cidadezinha. Viajamos a noite todinha e chegamos lá bem de manhãzinha. O sol já estava nascendo e ninguém falou nada para mim. Eu já fui vendo aquela revelação que eu estava tendo naquela noite passada. Eu vi a porteirinha fechada e falei, não faça barulho, que eu quero ver como que é lá. Abri a porteira e fui entrando, como se aquela fazendinha fosse minha. Fui entrando, lá no fundo, uma casa bonita, casarão. E eu vi assim, na varanda, um velhinho sentado na cadeira de roda, cabelo branquinho. Eu falei, meu Deus, é o seu Gerson, ele ainda vive. Falei, não faça barulho, que eu quero ver se ele vai saber ainda, se ele vai me conhecer. Chegamos pertinho assim, deixamos o carro lá atrás, assim, viemos de ponta de pé. Cheguei perto, ele estava dormindo. Aí eu bati no ombro dele. Ele olhou, acordou, ficou olhando assim para mim, olhando. De repente ele falou, Alzinha, ô Alzinha. Eu falei, meu Deus, dona Alzinha ainda vive. Aí ela veio assim com a muletinha, nem olhou para nós. Olhou, o que foi, meu velho? O que foi, meu velho? Ela tinha um carinho muito grande por ele. Aí ele falou, eu não falei você, Arzira, que antes de eu morrer, o meu nego ia vir me ver. E a dona Alzira olhou para mim e falou, é meu nego? Eu
falei, sou eu, dona Alzira. O meu nego. E vamos para uma festa, aquele abraço, aquele choro, aquele encontro. E ela falou, ô meu nego, e você trouxe o presente dele? Qual o presente, dona Alzira? Ele sonhava que você trazia uma espada com um monte de coisa escrita. Um dia ele me falava, eu falei, trouxe sim, dona Alzira. Corri dele lá no carro, peguei a Bíblia e falei, olha aqui, seu Gerson, esse aqui é pro senhor, é a espada que o senhor sonhou. Ele falou, a Bíblia, meu nego. Eu falei, a Bíblia, seu Gerson. Ele falou, você lê pra mim? Eu falei, lê. Aí ele falou, qual o sino dos filhos? Aleluia, vai chamar os outros. Glória a Deus. Nem café eu tomei. E ele chamou os outros filhos, as filhas, os genros, as noras, os amigos, encheu a casa, a sala grande, e eu já cheguei sem tomar um café, fazendo a reunião de evangelização. E no meio da pregação, o seu Gerson, na cadeirinha de roda, ergueu a mão. Ô Moneiro, ô seu Gerson, é você que vai me batizar? Eu falei, o senhor quer batizar, seu Gerson? Eu quero morar onde você vai morar. Não sou eu, sou Gerson, mas eu vou buscar quem pode batizar o senhor. Glória a Deus. Acabou a evangelização, eu corri na casa do ancião, aleluia, do irmão Rondino Mosquete, glória, desse tamanhozinho, velhinho. Ele falou, filho, eu contei história para ele, eu vou morar, Deus vai preparar o batismo do seu amigo. Glória a Deus. Eu pensei que ia demorar uma semana, falei pro irmão Rondino, Rondino, olha, eu estou aqui, agora eu não vou embora sem ver o irmão Gerson se batizar. Eu vou ficar aqui até ele batizar. Tá bom, irmão Rondino? Ele falou, tá bom, filho, vamos orar, tá bom? Fica tranquilo. Eu pensei que ia demorar uma semana, mas voltei lá, irmão, para casa. Quando foi umas 3 horas da tarde, o cooperador do jovem foi lá na porteira chamar, irmão. E eu falei, ele falou, olha, eu estou avisando a cidade, viu? Hoje que vai ser o batismo aqui. Vai ter batismo hoje especial. Eu estou avisando, o batismo do seu amigo vai ser hoje. Eu falei, meu Deus, no aniversário do seu Gerson. Falei, seu Gerson, o batismo vai ser hoje do senhor. Que presente. Aí ele falou, então eu vou morar onde você vai morar, meu nego. Hoje o senhor assina o passaporte. Tá tudo certo. E, irmão, à noite eu levei a família para a igreja. Foi todo mundo para a igreja, para o batismo. E naquela noite Deus chamou o seu Gerson, a dona Alzira, seus filhos, suas filhas, seus genros, suas noras. Chamou a família inteira e chamou mais 13 almas também. Foi uma festa aquela noite e nós voltamos para a fazendinha para cantar os parabéns, porque era aniversário dele. Cantamos parabéns, abracei meu amigo, meu pai, aleluia. A lembrança de quando eu era criança, ele me encontrando lá, tremendo de medo, veio tudo na lembrança, e aquele velhinho ali, aleluia, tremendo de frio, e não estava tão frio, era o aniversário dele, ele só estava doente. Salamaná. Glória a Jesus. Eu me emociono quando conto essa hora. Batemos parabéns. Eu falei, irmão Gerson, agora eu vou ter que dormir, amanhã cedo eu vou embora. Mas agora eu sempre ouvi meu irmão, tá bom, tá tudo certo. Todo mundo foi embora, quem tinha que ir. E eu fui pro quarto, que eu estava lá hospedado, dormir. Quando deu umas 4 horas da manhã, o Alcindo chegou, me chamou. Monego, eu estou Arcindo. Já era batizado, e eu chamava de Arcindo. Aí ele falou, papai quer te falar. E eu corri lá no quarto, e no quarto estava assim a irmã Alzira sentadinha, irmão Gerson deitadinho. Eu pus a cabeça dele aqui na minha mão, e ele começou a falar aquela voz rouca, ô Monego,
você me perdoa? Eu falei, por que perdoa, irmão Gerson? Está tudo certo. Aí, ó, já não tem mais problema. Estamos aqui nós dois. E eu estava com tanta saudade, matando a saudade logo no seu aniversário. Eu achava que nunca mais ia te ver. Você me perdoa? Eu falei, tá bom. Mas por que perdoar? Eu falei com a minha palavra. Falei que ia lá te buscar. Eu voltei para te buscar, mas sua avó te levou embora. Ninguém sabia para onde. Eu andava na rua da cidade para matar a saudade. Eu queria que você estivesse aqui, crescesse. Hoje você está aí, a família, tudo aqui. Eu não vi você crescer. Você me perdoa. Tá tudo bem, irmão Gerson. Tá perdoado. Você lembra a última palavra que eu falei quando eu te abracei, virei as costas e nunca mais te vi? Falei, lembra? O senhor me fez chorar muito por causa daquela palavra. O senhor falou até o próximo encontro. Nós encontramos agora não se separa mais. E ele quietinho, olhou para mim, não me chamou de meu negro. Seus olhos eram tanto brilho. E ele falou assim, meu filho, e eu volto a te falar. Até o próximo encontro. Fechou os olhos, inclinou a cabeça, e Deus recolheu o irmão Gerson na palma da minha mão. Assim foi a partida do irmão Gerson. Aí a lembrança volta, né? Quem tá fazendo aí? Eu vim buscar comida, vim buscar laranja para me vender. Minha avó comprar o de comer. Lancei o pão sobre as águas sem saber. E depois de muitos dias fui achar. Aleluia, Deus me deu na mão o pão para alimentar a alma. Aleluia. Irmandade é tanta coisa, né? Agora sou eu que tenho que lutar, né? Porque onde eu vou morar, ele já está descansando. O sono profundo. Está lá dormindo o sono dos justos, aguardando a coroa que vai receber do justo juiz naquele dia. Eu estou aqui, estou feliz, alamaia, aleluia, alegre, contente, aleluia, por estar no meio dessa gente que não foi o homem que escolheu, foi Deus que escolheu, foi Deus que chamou eu, chamou o irmão, chamou todos nós. E que prazer a gente tem, né? De soltar a voz, como o irmão disse, e dar glória a Deus. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Fique à vontade na casa de Deus. Aqui é o melhor lugar para um homem, para uma mulher estar. Como diz o nosso irmão, desliga. Tira suas preocupações. Tira mesmo. Tira sua preocupação. No meio da multidão, só uma mulher tocou na sua horta e fez ele parar. É o quem me tocou. A multidão te oprime. A multidão me oprime, Pedro, mas não me toca. Aleluia. Alguém me tocou. Alguém participou do culto. Alguém participou do culto do começo ao fim. Da glória ao Senhor, porque esse culto não volta nunca mais. O que passou ontem não volta nunca mais. Tudo que ficou para trás você não vive mais. Agora é para frente, dá glória a Deus e segue o caminho, vai embora, dá glória a Deus. Aleluia, porque o Senhor não te deixará. Agradeça a Deus. Aleluia, essas coisas, onde está o relógio? Está ali. Aí, irmãos, as coisas fazem a gente chorar. Eu tinha, naquele tempo, tinha um amiguinho. Esse aqui é nós éramos os dois pretinhos que tinha no Chapadão. Eu e o Marquinhos. O Marquinhos estudava comigo. Aleluia. No terceiro ano, eu lembro. Glória a Deus. A professora Dona Neuza, eu acho que ela era crente, porque ela tinha uma saiona bonita, uma mulher tão educada. Aleluia. E um dia na classe ela perguntou para os alunos o que queria ser quando crescer. Todos os alunos falaram. Aleluia. E o Marquinho, ele tinha dificuldade para escrever, dificuldade para tudo. E a gente que ensinava o Marquinho, e quando perguntou para ele, ele falou assim, eu quero ser médico. Todo mundo riu, inclusive eu. Ele não sabe fazer o A. Como é que quer ser médico? Mas a professora não riu.
A professora Dona Neuza, ela pôs a mão na cabeça do Marquinho e falou: assim se fará. Eu não entendia nada. E agora ela foi para a luz ensinar. E nesse tempo que a minha avó me trouxe embora, a avó do Marquinho também levou ele para outro lugar. Então nós separamos. E depois de 30 anos, Glória a Deus. eu, saudade do Marquinho. Falei: ô senhor, queria tanto falar de ti pro meu amiguinho. Era o único amiguinho que eu tinha. A gente brincava, balançava quando tinha tempo. Aleluia, porque a gente trabalhava. Eu, Marquinho, ele trabalhava. A nossa infância foi a infância mais gostosa do mundo. A gente trabalhava, vendia de tudo. Laranja, tempo de laranja, alface, de tudo a gente vendia. Nós éramos assim, mas aí a vida nos separou. Glória a Deus, um pro norte, outro pro sul. E quando eu era cooperador de jovem, aleluia, um irmão de Araraquara, um cooperador de jovem, me chamou no telefone e falou: traz essa mocidade aqui, vem que for com carro para congregar e depois nós vamos aí, tá bom? Visitar vocês. Eu falei: então tá bom, a gente vai sim. E nós fomos, e lá em Araraquara, uma igreja grande, bonita, lotadinha de mocidade, aleluia. Eu contei para aquela mocidade que eu contei para vocês, do Marquinho, do seu Gerson, mas me deu um acesso de choro quando eu falei do Marquinho. Falei: ô mocidade, que saudade do meu amiguinho. Como eu queria encontrar o Marquinho só para falar de Deus para ele. Mas me deu um acesso de choro. Aleluia. E Deus tinha me revelado a palavra já. Jesus chorou. Glória a Deus. Chorei. Falei: mocidade, ora a Deus. Quem sabe um dia eu posso encontrar o Marquinho para falar de Deus pro meu amiguinho. Lá no meio dos bombardão, levantou um negrão. Ele de lá chorando, ele falou: meu negro, oh meu negro. Aí eu olhei e falei: uai, quem me chamava de meu negro era só o Marquinho, minha avó e o seu Gerson. Aí eu olhei, falei: é o Marquinho? Ele: sou eu, meu negro. Marquinho? Sou eu. Eu também andei te procurando para te apresentar esse amigo, mas parece que ele já te encontrou, né? Eu falei: Marquinho, fiquei assim, bobo. Ele falou: ó, eu não tô sozinho, meus 2 filhos tocam comigo. Marco, ó, e vou te falar um segredo, meu nego. Eu sou médico, viu? De medicina hoje, eu não sabia nem fazer o A. Hoje leciona para aqueles que vão estudar medicina. Glória a Deus. Glória a Deus. Filho dele também, tudo médico. A Paula, médica. Os negros, tudo chique. Glória a Deus. Que bonito, né, irmão? Glória a Deus. A minha filha fala que a história é bonita, que o pai conta. Minha filha tem 32 anos, ainda me chama de papai. Eu acho bonita, irmã. Meu filho tem aqui 27 anos, o tamanho dele, do mão grandão, até hoje me chamam de papai. Vem aqui, cochichar no meu ouvido: ô papai, acho bonito. Glória a Deus. Alamanançalaia. Glória a Deus. Quando cheguei no exército, irmão, eu entrei no exército. Não entrei com 18 anos, entrei com 16 anos. Depois eu explico por quê, eu preciso de alguma assinatura. Então, quando eu cheguei, eu vi um moço, um aspirante já vindo da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, e ele, um moço, 19 anos, andando para lá e para cá, e falando: na casa de vocês chamam os seus pais e você, a sua mãe de você. Eu tenho 19 anos e nós estamos sentados lá. Ele falou: aqui, meu nome é Tenente Giovanni e eu sou senhor. Sim, senhor e não senhor. Se lá não há respeito na sua casa, aqui vocês vão me respeitar. Sim, senhor e não senhor. Eu falei: meu Deus,
Eu quero ser igual esse rapaz. Sabe, irmão? Falando duro, mas com educação. Glória a Deus. Aleluia, que aqui era o exército. Aquela maia. E olha, e na minha mocidade eu já preparei nos 2 primeiros anos ali de exército, eu preparei meu futuro. Fui cabo, e logo fiz o curso de sargento. Passei. Entrou 312 alunos, passou só 12 cabos. Santo Deus. Só 12 um curso difícil. Eu fui segundo lugar, porque um japonesinho, por meio bom, passou em primeiro. E eu fiquei nervoso com aquele japonês. Falei, não é possível que esse japonesinho passou em primeiro lugar. E ele me abraçou quando nós somos condecorados. Ele falou assim, olha, nós somos honrados. Nós chegamos lá. Eu falei, mas eu fiquei nervoso, você tomou meu primeiro lugar. Ele falou, não, os 3 primeiros, né? Pode escolher o pelotão a comandar. O GC, cabo comanda GC, grupo de combate, pode escolher. Eu escolhi o pelotão, o GC do pelotão de operações especiais. Mas depois eu volto para contar essa obra do exército, que demora demais. Eu volto aqui, é muito linda. Foi quando Deus chamou os meus 52, depois eu fui ser comandante mesmo do pelotão, não do GC, ficou sendo cabo, passei a ser comandante de um pelotão de 52 soldados, e eu levei 52 soldados para congregar, já estou chegando lá, mas antes disso foi muito bonito, levei no Jardim São Fernando, onde o irmão Valtenor era cooperador, lembra dele, conheceu? Depois Deus chamou ele, foi para ancião, e o Estevão era cooperador de jovem, e hoje ele é cooperador no Jardim São Fernando, e foi o Estevão que arrumou os meus 52 soldados na frente de todo aqui, dos músicos lá, aleluia, irmão Valtenor pregando a palavra. Eu lembro, ele falou assim, Deus tomando ele quando já estava acabando, eu não posso levar para casa, eu tenho que falar, não é mais meu, eu tenho que pregar. Aí ele olhou para os meus soldados e falou, desses aqui eu não perco um. Era meu pelotão inteirinho que estava lá, 52 soldados. No domingo, isso foi na sexta-feira, no domingo, levei eles para o batismo. Irmão Delbrando, que estava atendendo, irmão Delbrando Maciel, Alamaná. Naquele domingo de manhã, o Senhor chamou 50 civis e 52 militares. Irmão Delbrando que batizou os militares. Alamaná, glória a Deus. Aleluia. Mas, irmão, a nossa vida continua e eu estou sendo muito mole. E eu não quero de jeito nenhum deixar a porta fechada. Eu quero que quando falarem que eu volto aqui de novo, do cooperador ao porteiro dê risada. Oh, que alegria! Deixar a porta fechada é ruim, né, irmão? É gostoso quando deixar a porta aberta. Por isso tem a hora certa para a gente continuar contando maravilha. Só essa aqui para a gente terminar. Aleluia. Lá na nossa igreja nós fizemos um combinado. Quando alguém estiver testemunhando, e eu vejo que a igreja está passeada, eu falo aqui, graça te damos, Senhor, graça te damos. Aí a pessoa já sabe, vai sentar. Mas quando eu estiver falando muito também, a igreja fala, graça te damos. Aí eu já sei que eu estou passeando, eu paro de falar. Até hoje não deu tudo certo, ninguém precisou falar, graça te damos. O que eu vou contar não demora 5 minutinhos, mas se vocês falarem graça te damos, aí para, tá bom? É que eu tive derrame, um AVC e fiquei na cadeira de roda por 2 anos. Fiquei na cadeira de roda e a minha esposa aqui hoje ela está em casa, tá só eu e meu filho aqui. Ela está em casa, que sábado ela quebrou a mão, a perna, assim. E hoje, depois disso nós vamos contar aqui dos derrames, que ela cuidava de mim, os meus meninos tudo pequenininho, o Lucas tudo pequenininho. E ela cuidava, me dava banho, dormia. E a gente, eu era o paciente mais limpinho que tinha. E eu só ficava, oi, não sabia falar, o AVC tirou tudo. Eu só pensava, mas não falava. Ficava só assim, babava, e ela cuidava. E dentro de mim eu falava, por que não vou embora? Por que o senhor não leva eu embora? Ela é tão bonita, chove, ela casa de novo.
O Senhor é o marido da viúva, o pai do órfão. Meu nome está escrito no livro da vida. Tira o sofrimento dessa mulher. Aleluia. Para que cuidar de mim tão pesado? Glória a Deus. Mas ela cuidava, com todo cuidado. Um dia ela pôs um monte de cobertor, assim, porque estava muito frio, e foi na casa das minhas cunhadas, irmão, e depois entrou um homem dentro da minha casa, e eu assim, de cabeça baixa, e deu uma gargalhada. Entrou, deu uma gargalhada e falou: eu vim amaldiçoar a sua casa. E eu falei de mim: amaldiçoar o quê? A cozinha vazia, luz cortada, água cortada, homem que não trabalha, não pode levar nada para casa, tudo cortado. Amaldiçoar mais o quê? Olha o meu estado. Eu pensava dentro de mim, mas ele falou: vou te amaldiçoar. Maldito seja esse quarto, maldita seja essa sala, maldita seja essa cozinha, maldito seja esse quintal. Até que os vizinhos vi, chamaram: Solange, tem gente perturbando o seu marido. E ela veio como uma leoa, aleluia, não me deixava por nada, glória a Deus. Colocou aquele homem para fora: vai embora no nome do Senhor Jesus, vai embora, sai da minha casa, vai embora, vai embora, vai embora. Chorando: vai embora, que audácia do adversário me amaldiçoar minha casa, vai embora, vai embora. Que audácia, ela ficou triste, pôs o véu na cabeça, que audácia, dobrou o joelho assim perto de mim mesmo. Quando aquele homem foi embora, me deu remédio para dormir, e eu dormi por 9 horas. E quando acordei, tinha 3 homens de Deus na minha casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ancião, aleluia, cooperador, diácono, tudo lá em casa. Aí o irmão ancião leu a Bíblia assim: ô filho, deixa eu ler para você o Salmo 30. Aqui, filho, exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e fizeste com que os meus inimigos não se alegrassem sobre mim. Tá bom assim, filho, nós vamos orar, porque você precisa descansar. A oração para enfermo é pequenininho, viu? E o diácono fez questão que eu visse as contas, tudo na mão dele, para levar para pagar. Fez questão que eu visse a cozinha cheinha das compras que eles foram levar. Eu já estava alegre, eu tinha acabado de ser amaldiçoado, minha casa estava abençoada. Aquele homem orou uma oração curtinha, depois que levantou, beijou minha testa, e os outros também. E quando ele estava saindo, aquele irmão falou para os companheiros: volta aqui. Que foi, irmão? E eu fiquei até assim preocupado. Ele falou: não, é que eu estou sentindo cheiro de juras e maldição nessa casa. Alguém amaldiçoou sua casa. Onde amaldiçoaram? Minha filha falou para Solange, ela só chorava, falou para mim, eu não falava. Ele andava para lá e para cá. Onde foi que te amaldiçoou? Esse audacioso. Aí ele foi assim: onde houve me amaldiçoou, ficou ali parado. Foi aqui que ele te amaldiçoou. E ficou parado ali por uns 10 segundos. Respirou profundo, e quando respirou, seus olhos brilhavam, o seu rosto também. E de repente a boca dele se abriu e falou: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: bendito seja esse quarto, bendita seja essa sala, bendita seja essa cozinha, bendito seja esse quintal, bendita seja a sua vida, a sua entrada, a sua saída, desde agora e para sempre. Abriu a janela e falou: tá vendo, inferninho? Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Olhou para mim, eu todo doido, e falou assim: ô filho, dá para dar glória a Deus? A minha boca estava aqui, voltou para cá, e eu falei: glória a Deus. E estou dando glória até o dia de hoje. Hoje nós estávamos no carro conversando, eu, meu filho, o irmão Cleito,
estavam conversando, o assunto de Deus estava fazendo a gente chorar, depois entrou outro assunto que nos fez ficar nervoso. Aí meu filho falou, como é gostoso falar das coisas de Deus. Glória a Deus. O assunto de Paulo era Deus, era Cristo. O assunto desse povo precisa ser Cristo. Glória a Deus. Ela balança lá. Entenda uma coisa, você não é mais da terra. Você só está de passagem. Entenda isso, só está de passagem. Nada do que acontece aqui te interessa. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que é seu chegará na tua mão, pois você canta em verso e prosa. O Senhor é a minha porção. Glória a Deus. Graças a Deus, por tudo, Deus seja louvado. Eu dizia para minha mãe que eu queria ganhar um computador de presente. Eu agradeço a Deus. Eu nunca havia ganhado um presente. Eu agradeço a Deus que os dias foram se passando. E quando chegou o dia do meu aniversário de 8 anos, eu levantei pela manhã, procurando a minha mãe, e perguntei para ela se ela tinha comprado um computador para me dar de presente. Eu agradeço a Deus que ela olhou dentro dos meus olhos, e os olhos delas lacrimejavam por não ter condição de comprar o que eu tanto desejava, pela situação de precariedade que vivíamos. Mas eu agradeço a Deus que ela olhando para mim, ela disse, filho, a mãe não pode te dar um computador, mas à noite eu vou te levar na busca dos dons de Deus na central de Embu, e Deus pode te dar um presente. Eu agradeço a Deus nessa noite, que naquele dia 1º de março de 1998, se eu tivesse ganhado um computador, ele já teria sido ultrapassado pela tecnologia, mas naquele dia eu ganhei o melhor presente que eu já ganhei na história da minha vida. Aleluia! Eu fui batizado com a promessa do Espírito Santo. Aleluia! Agradeço a Deus que minha mãe aprendeu com meu avô, um homem bastante idôneo, bastante consagrado a Deus, que tinha sido cooperador no estado do Paraná. Se ela instruísse o mancebo o caminho que ele devesse andar, quando ele chegasse à idade adulta, ou até mesmo na velhice, ele jamais se esqueceria. Agradeço a Deus que aos 10 anos de idade fui batizado nas águas do batismo, e Deus tem me guardado no mundo até este presente momento. Então, eu agradeço a Deus que Deus tem me preparado uma viagem sexta-feira, e como eu não vou ter disponibilidade de congregar durante a semana, agradeço a Deus por ter cumprido a palavra na minha vida, quando Deus me prometia muitas vezes que eu atravessaria as fronteiras e chegaria a nações onde nem passou pela gente. Aleluia! Agradeço a Deus e desejo levar a salvação da igreja com a santa paz de Deus. Amém! Irmãos, em rápidas palavras, eu agradeço a Deus que eu estava em pé e Deus compungiu meu coração para comprar uma obra. Eu agradeço a Deus que no primeiro ano, que Deus me deu a graça de ingressar na faculdade, no primeiro dia de aula, eu olhei aquele lugar pecaminoso e falei, Senhor, eu preciso de 2 companheiros que vai me ajudar a ser crente dentro da faculdade. Eu agradeço a Deus que quando foi no próximo dia de aula, Deus preparou para mim 2 companheiros na faculdade. Enquanto era durante a semana, nós estudávamos, e aos finais de semana nós íamos congregar, fazer visita, e às vezes após o culto Deus preparava alguma visita e ocasionava que nós tínhamos que dormir nas estações de trem, nas estações de metrô, nos pontos de ônibus, porque nós perdíamos a última condução para ir para a nossa casa. Mas eu agradeço a Deus que um dia pela palavra, Deus prometeu para um dos meus companheiros que Deus ia dar um carro para ele, para nós poder servir a Deus. Eu agradeço a Deus que os dias foram se passando e Deus deu um carro para o meu companheiro, e quando era os finais de semana, nós íamos congregar, viajar, fazer visita com aquele carro, e quando era durante a semana na faculdade, Aleluia! todo dia ele fazia o mesmo trajeto, ele levava o nosso companheiro na casa dele, fazia o retorno e me levava até a minha casa, e todos os dias era dessa forma. Mas eu agradeço a Deus que quando foi no dia de quinta-feira, certo ponto do trajeto, quando ele foi fazer esse procedimento, nós fomos abordados por 4 rapazes, 2 em cada moto, que cercaram o carro e anunciaram um assalto. Aleluia! Naquele momento, pelo Gustavo ter comprado aquele carro com bastante dificuldade, ele veio a reagir àquele assalto. Naquela hora, com bastante ímpeto e violência, aquele bandido abriu a porta do carro e disse assim, eu só ia levar o carro, mas só porque você reagiu a esse assalto, agora vai morrer você e quem estiver dentro do carro. Eu agradeço a Deus que um bandido subiu na outra moto e 2 entraram dentro do carro, um foi no banco da frente armado, com a arma sobre a cabeça do Gustavo, e o outro foi no banco de trás também armado, apontando a arma para mim e para o outro moço. E o bandido da frente disse assim, segue a moto e não tenta nenhuma brincadeira, porque senão vou estourar sua cabeça. Eu agradeço a Deus que o meu companheiro foi dirigindo aquele carro, e dado o momento nós percebemos que nós havíamos chegado na cidade de Embu, em uma favela chamada Favela do Inferninho,
E um grande assombro tomou conta do nosso coração, pelas notícias que nós ouvíamos dizer que quem estava dentro daquela favela, daquele lugar, não saía daquele lugar com vida. Eu agradeço a Deus que naquela hora Ele abriu a porta do carro e com bastante violência arrancou os dois moços de lá de dentro e disse que nós ficássemos de joelho e nos jogou no chão com os nossos materiais da faculdade, caderno, caneta. Eu agradeço a Deus que Ele disse as mesmas coisas. Eu só ia levar o carro, mas só porque o seu amigo reagiu a esse assalto, agora vai morrer ele e vocês dois. Eu agradeço a Deus que naquele momento, aquele bandido disse assim: antes de eu matar uma vítima, de eu matar uma pessoa, eu sempre dou oportunidade para a vítima dizer as últimas palavras que diria antes de morrer. Mas só porque o seu amigo reagiu a esse assalto, eu vou fazer diferente. Apontou para mim e disse: você vai escrever nesse caderno quais seriam as últimas palavras que você diria para o seu amigo antes de ele morrer. Só que ele vai morrer sem saber o que você escreveu, porque ele reagiu a esse assalto. Eu agradeço a Deus que eu peguei a caneta e o caderno, minha mão foi tremendo, eu fui escrevendo alguma coisa. E quando eu terminei de escrever, eu coloquei o caderno e a caneta no chão. Ele caminhou até a direção do Gustavo e perguntou para ele: moço, você está preparado para morrer? E o Gustavo não respondeu nada. Eu agradeço a Deus que na segunda vez ele fez a mesma pergunta: moço, você está preparado para morrer? E o Gustavo novamente não respondeu nada. Eu agradeço a Deus que ele engatilhou o revólver e perguntou novamente para o Gustavo: moço, você está preparado para morrer? E quando foi a terceira vez que ele fez essa pergunta, eu olhei para o lado, para o rosto do Gustavo, e da sua boca não saíram palavras, mas os seus olhos começaram a correr lágrimas. Eu agradeço a Deus que naquele momento eu me lembrei que um dia dentro da nossa casa, quando eu orava junto com aqueles dois moços, a boca de Deus tomou a boca da minha mãe e anunciava dentro da nossa casa que no dia que nós passássemos por uma situação que nós não vêssemos saída e nem caminhos, e que os espinhaços da morte nos cercassem, e que não tivesse na nossa boca palavras para conversar com Deus, a lágrima que corresse dos nossos olhos, ela conversaria com Deus e expressaria o nosso sentimento. Agradeço a Deus que naquele momento eu comecei a entender o que a lágrima do Gustavo falava para Deus. E a lágrima do Gustavo falava: Senhor, quando eu era criança eu recitava na reunião de jovens, eu cantava: eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor. E quantas vezes eu ouvi a palavra e recitei que o Senhor era o meu pastor e que nada me faltaria, e que ainda que eu passasse pelos vales da sombra da morte, eu não deveria temer, porque tu estarias comigo. Agradeço a Deus que naquele momento, aquele bandido com revólver engatilhado colocou na cabeça do Gustavo: mas a igreja do Fátima está na comunhão, acredita nessas coisas. Quando ele puxou o gatilho, a bala não saiu. Agradeço a Deus que ele apontou para cima, puxava o gatilho, a bala saía. Agradeço a Deus que na segunda vez ele fez a mesma coisa, ele gatilhou o revólver, colocou na cabeça do Gustavo, mas quando ele puxou o gatilho, a bala novamente não saiu. Olhava para cima, puxava o gatilho, a bala saía. Eu agradeço a Deus que na terceira vez ele pegou uma outra arma, engatilhou o revólver, colocou na cabeça do Gustavo, quando ele puxou o gatilho, a bala novamente não saiu. Olhava para cima, puxava o gatilho e a bala saía. E quando foi a terceira vez que ele fez isso, o Gustavo olhou para mim e perguntou: Felipe, você está vendo o que eu estou vendo? E ele tinha os olhos fixados para o alto. Eu comecei a olhar para cima para ver se eu via alguma coisa. Mas confesso para a igreja que eu não via nada. Mas ele dizia: Felipe, estou vendo agora no céu escuro uma bola de fogo descer na nossa direção. Agradeço a Deus que ele foi dando glória. No momento ele deu um grito: Felipe, a bola de fogo bateu na minha cabeça. E quando ele disse essas palavras, Deus batizou Gustavo com a promessa. Ele começou a falar linguagem e manifestar a promessa. E a virtude que estava no Gustavo passou para mim, e a virtude que estava em mim passou para o Júlio. E de repente os três moços começaram a falar linguagem e manifestar a promessa. Eu agradeço a Deus que o Gustavo levantou do chão, apontava para cima, apontava para a terra e falava a linguagem. E cada glória que ele dava, cada linguagem que ele manifestava, era um demônio que caía dentro da favela. Então você que está aqui nessa noite, abre a tua boca e dá glória a Deus. Você dá, o demônio que eu vou derrubar. Eu agradeço a Deus que ele levantou do chão. E nós começamos a se abraçar e manifestar a promessa. Eu agradeço a Deus que dada hora, um bandido olhou para o outro e disse assim: vamos embora daqui, porque pelo jeito esses caras tá mais louco do que nós. Agradeço a Deus que Deus livrou nós da morte e o nome de Deus está sendo glorificado.
uma palavra que você me diria antes. Eu agradeço a Deus que eu peguei o caderno, passei para ele e ele começou a ler o que eu tinha escrito. Eu havia escrito assim, livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, toda arma preparada você tem que desfrutar, você fica no nosso meio, é antissocial, é até feio. Olha aqui tudo bonitinho, tudo modificado aqui. E você está envergonhando a nossa empresa. E ela foi, irmão, enfraquecendo, e tanto, irmão. Irmão, um dia ela cortou o cabelo. Chegou em casa, mãe, filha, você fez? Não, mãe, sabe, eu não aguento mais, irmão, tentação, um falatório. Mas filha, você não podia cortar cabelo, filha. Você ficou parecendo o que agora, filha? Ah, mãe, paciência, Deus terá misericórdia, Deus vai me perdoar, e não sei o que. Passou o dia pintou a unha, irmão, veio com a unha pintada, filha, você com a unha pintada agora, filha? Mãe, paciência, mãe, Deus me perdoa, tenha paciência. É assim, tá bom. Passou mais um tempo, pôs calça comprida. Filha, mas agora, a palavra de Deus condena, não vista a mulher traje do homem, que Deus não se agrada. Mãe, tenha paciência. Deus sabe que faz, eu estou na mão de Deus, e vai, irmão, vai. Irmão, quando foi ver a moça fazendo congregar, lá no serviço, estava do jeito das outras mocinhas. No fim do ano teve uma festa. Foi lá, mãe, eu vou na festa. Filha, não vai na festa. Não é despedida de fim de ano. Ô, mãe, filha, esse lugar não é uma crente, filha. Eles vão beber, vão fazer tudo isso. Não, mas fique em paz, só despeça, nós trocamos os presentes de amigo secreto. Eu ia embora. E ela foi na festa, irmão. Glória ao nome do Senhor. Chegou lá na festa, alta hora da noite. Irmão, acabou os ônibus, não tinha mais ônibus. Aí alguém falou, eu te levo. Levando as outras moças. E foi levando as moças para casa. E deixou a moça por último, irmão. E aí já tinha dado os negócios para ela tomar, para ela beber, misturou os negócios, a moça ficou fora do ar, fora de si, viu, irmão? E quando foi lá para a outra hora da madrugada, irmão, aquele moço encostou nos lugares e ali a moça pecou. Quando chegou em casa, irmão, uma angústia, foi lá na beira da cama da mãe, chacoalhou a mãe, acordou, mãe, o que aconteceu, mãe, que misericórdia, mãe, eu pequei, mãe, misericórdia da terra, mãe, até agora nada te acusava, mas isso que eu fiz agora, mãe, eu sinto um vazio dentro de mim, parece que está tudo arrebentado, mãe, ora por mim, irmão, foi um pranto, foi um choro, aleluia, aí passou-se os dias, aquela moça naquela situação, um dia aquela moça foi congregar, irmão, isso não serve de exemplo, aleluia, mas serve de temor no nosso coração, foi congregar um dia, irmão, e aquela moça sentou no último banco e clamava, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu vivi a vida eterna, Senhor, eu não escutei minha mãe, eu não escutei a tua palavra, Senhor, eu fui escorregando devagarinho, agora, Senhor, eu já fui, Senhor, tem piedade, e a minha alma, Senhor, tem misericórdia. Deus mandou a palavra, irmão, falou assim, ele que for para entregar a tua carne para Satanás, vou purificar a tua alma, mas você vai entregar o teu corpo na mão do diabo, irmão. Aí pegou um câncer nela, irmão. Ela foi secando, apesar que ainda antes de pegar isso, irmão, ela corria no portão quando o ancião passava, corria, quase Deus, irmão, eu não calou dia, não que gosta. Então ela veio no portão, recebeu o pão de Deus, irmão. Pão de Deus, irmão. O ancião falou, boa tarde. Irmão, aquilo doía no seu coração.
Aí veio o câncer, ela foi desligando, secando, irmão, cheirava mal, apodreceu em cima da cama, irmão. Glória ao nome do Senhor, é aquela angústia. Ela ficou vários meses, chamou o irmão para orar para mim, chamou alguém da congregação para me visitar, e ninguém ia visitar, irmão, ninguém ia orar por ela. Aí um dia, irmão, glória, depois de passar, chamaram o ancião, a mãe foi lá pro irmão, pelo amor de Deus, irmão, vai ver só minha filha, vai lá para ela ver o rosto do irmão, por favor, irmão, não precisa fazer nada, ela quer ver o rosto do irmão, glória, que judiação, mocidade. Assim foi, irmão, entrou assim debaixo do sangue do Senhor, viu aquele esqueleto em cima da cama, irmão, um mau cheiro que ninguém aguentava, cortou o coração. Ele falou, Senhor, que situação fica uma pessoa quando te desagrada. O Senhor falou para ele, ora pela minha, ora por ela. O Senhor, ora por ela. Aí ele falou para ele, pega o véu, irmão, vamos orar. Glória ao nome do Senhor. E caiu ele de joelho, irmão. O Senhor falou, onde é agora? Falou, não, Senhor, isso eu não vou fazer. Não vou fazer, Senhor. Eu vou contradizer a tua palavra. Não vou fazer, Senhor. O Senhor repreendeu, faça. Estou mandando. Irmão, ele ungiu aquela moça. Fui para casa, irmão. Falei, Senhor, o ministério agora vai me pegar. Vai me sentar. Senhor, tem piedade. Senhor, tem misericórdia. Senhor, o que eu fui fazer? Senhor, eu, servo de Deus, entrou em aflição, irmão. Senhor, eu sei do que aconteceu com essa moça. E quando foi de madrugada, aquele servo de Deus pegou no sono, irmão. Pegou no sono e dormiu um pouquinho. Ele teve um sonho, uma visão, uma revelação, que ele viu uma multidão de branco. Tudo subindo para o céu. Aquela multidão subia e cantava e dava glória. Glória, 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 e cantava e subia. Tudo vestida de branco. E tudo com alegria, com palma na mão, e vestes brancos e dava glória. Glória e alegre no rosto daquele semblante lindo olhando para o céu. E ele no meio daquele povo também dando glória, subindo junto com aquele povo. De repente ele olhou assim do lado, irmão. Ele viu uma multidão, tudo de vestido preto, irmão, com corrente nas mãos, corrente nas pernas, e aquelas correntes faziam sangue, 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 e ia descendo, irmão, um abismo muito profundo, e eles diziam, ai, 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 não falava mais nada, e no meio daquela multidão de preto, irmão, ele olhou, nas pontinhas dos pés saiu uma cabecinha, e levantava os braços e dizia, irmão, corta essas correntes que eu não quero ir para o inferno, glória! Irmão, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu! E ele dizia, filha, eu não tenho como cortar essas correntes, nós não podemos se misturar, ela mostrava os pés, eu não tenho como que cortar as correntes, você está acorrentada por Satanás, você está descendo para o inferno, eu não tenho como cortar. Ela falou, tem sim, tem um machado aí do teu lado, pega esse machado, corta essa corrente. E aquele irmão, ancião, abaixou a mão e pegou aquele machado, ela levantou o braço, ele cortou a corrente, abaixou e cortou a corrente do pé, ela começou a distinguir sair do meio daquela multidão de preto, a cabeça foi ficando branca, foi ficando branca, foi ficando branca, ela começou glória, glória, aleluia. Quando ela se misturou naquele meio de povo de branco, o ancião acordou. Irmão, ele acordou. O que foi? Senhor Jesus, tem misericórdia. Foi lá, abriu e dei. Irmão, o que foi, irmão? Irmão, aquela irmãzinha que morou. O Senhor acabou de recolher ela. Glória! Glória a Deus, irmão! O machado do Senhor nessa idade está aqui. Vai cortar as correntes de Satanás.